Fala galera, Moisés aqui do canal Quiz de Concurso. Você está com dificuldade em entender a lei de improbidade? Então fica comigo que hoje a gente vai resolver 10 questões sobre essa lei que foi atualizada recentemente. Na descrição do vídeo eu deixei um PDF com as questões para quem quiser baixar e revisar depois. Então sem mais demora vamos iniciar esse vídeo e resolver bastantes questões. Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item que se segue. São considerados atos de improbidade administrativa as condutas dolosas e culposas, tipificadas na Lei nº 8429 de 1992. Em 2021 entrou em vigor a Lei 14.230. Essa lei trouxe diversas modificações na Lei 8.429. Uma delas foi considerar que apenas as condutas dolosas e com fim ilícito poderiam vir a ser enquadradas como ato de improbidade administrativa. Assim, o gabarito da questão é errado. Atualmente, as condutas culposas não podem mais vir a ser enquadradas como atos de improbidade administrativa. Questão 2, ainda banca Sebrasp, ano 2022. As disposições da lei que trata da prática de atos de improbidade administrativa atingem as pessoas que, mesmo não sendo agentes públicos, induzem ou concorrem dolosamente para a prática do ato de improbidade. A questão aqui está dizendo basicamente que quem não é agente público pode responder por ato de improbidade administrativa, se induzir ou concorrer dolosamente para a prática do ato. Ou seja, ele tem que agir em conluio com o agente público, induzindo, tentando convencê-lo a praticar o ato, ou então agir concorrentemente com ele, e de forma dolosa. Lembrando que não pode ser de forma culposa, pois a Lei 8.429 não admite mais os atos de improbidade administrativa praticados de forma culposa. Então, o gabarito é certo ou errado? Vamos verificar na lei. Então, pessoal, o artigo 3º da Lei 8.429 diz o seguinte: as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade administrativa. Então, quer dizer o seguinte: se eu não sou agente público, mas eu induzo, ou então ajo concorrentemente com o agente público, de forma dolosa, para a prática de um ato administrativo, então eu também vou responder pelo ato de improbidade, mesmo não sendo agente público. Então, o gabarito da questão é correto. Essa questão 3, pessoal, é uma questão muito recorrente em provas de concurso público. Sempre cai, é impressionante, cai muito. Vamos ver. Por ser uma questão de interesse público, o herdeiro daquele que causar dano ao erário está sujeito a reparar os prejuízos em sua integralidade, inexistindo limitação de responsabilização com base no valor da herança. Então, será que o herdeiro, nesse caso da questão, ele vai ter que ressarcir os cofres públicos na integralidade do prejuízo causado? Ou o valor limite é o valor da herança que ele recebeu? O gabarito é certo ou é errado? Então vamos ver o que diz o artigo 8º da Lei 8.429. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Então o ressarcimento ele não é na integralidade do dano causado, do que o pai ou a mãe, o avô teria que reparar, entendeu? Ele tem que ressarcir apenas no limite do valor da herança. Digamos que o meu pai ele cometa um ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. E aí ele seja condenado a ressarcir os cofres públicos em R$1 milhão. E ele deixa uma herança para mim de 500 mil. Então eu vou ter que ressarcir os cofres públicos, como eu sou o herdeiro, eu vou ter que ressarcir os cofres públicos no valor de 500 mil, que é o valor de herança que ele deixou para mim, e não no valor de R$1 milhão. Então o gabarito da questão é errado. Questão 4. Considerando as disposições da Lei nº 8.429 de 1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir. Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador são inaplicáveis ao sistema de improbidade. E gabarito certo ou gabarito errado? A banca retirou essa questão diretamente da lei, gente.
Foi praticamente a literalidade. É o que está disposto no artigo 1º, parágrafo 4º. Veja o que diz. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Ou seja, a questão está dizendo que os princípios não se aplicam, mas na verdade eles se aplicam. Então, o gabarito da questão é errado. Questão 5. Julgue o item seguinte com base na lei número 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. De acordo com a referida lei, constitui ato de improbidade administrativa a ação ou omissão para conceder benefício financeiro ou tributário indevido. Então, o gabarito é certo ou o gabarito é errado? Pois bem, pessoal, será que constitui um ato de improbidade administrativa a ação ou omissão de um agente público, no caso dele conceder o benefício financeiro ou tributário indevido a uma empresa ou então a uma determinada pessoa específica, uma pessoa física? A resposta é sim, pessoal. Isto constitui um ato de improbidade administrativa. É o que diz o artigo 10º da Lei 8.429/92, no seu inciso 22. Vejam bem, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente. Então temos aqui o inciso 22, que diz: conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8A, 8º-A, da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Assim, o gabarito dessa questão é gabarito certo, pessoal. Questão 6. A Lei de Improbidade Administrativa aplica-se apenas aos agentes públicos. Gabarito certo ou gabarito errado? Então, vejam que as questões se repetem, pessoal. Nós já fizemos uma questão parecida com essa. Foi a questão 2. Vejam o que diz o artigo 3º da Lei 8.429. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Assim, mesmo quem não for agente público pode vir a responder por improbidade administrativa. Por exemplo, eu sou um particular, uma pessoa física, uma pessoa jurídica que não pertence à administração pública. E aí eu ajo em conjunto com um agente público. Ou então induzo esse agente público dolosamente a praticar um ato de improbidade administrativa. Então a lei, o artigo 3º diz que eu serei responsabilizado pela prática desse ato. Então o gabarito da questão é o gabarito errado. Pessoal, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, se inscreve no canal, deixa a sua curtida, compartilha com um amigo seu. Tudo isso ajuda o canal a crescer e faz com que o conteúdo chegue para mais pessoas. E também é uma forma de me incentivar a criar mais vídeos com questões resolvidas para vocês. Então escreve aqui nos comentários se o conteúdo está sendo proveitoso e também me diz sobre assuntos que vocês queiram mais questões resolvidas. Além disso, galera, é muito importante que vocês não esqueçam de ativar o sininho das notificações, para quando eu postar novos vídeos vocês ficarem sabendo e poder conferir o conteúdo. Agora vamos resolver mais questões. Questão agora da banca FGV, ano 2021. A FGV tem sido uma banca, tem que estar pegando muitos concursos, pessoal. Importante resolver bastantes questões dessa banca. Então, de acordo com a lei número 8.429, a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação da declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. O agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado será punido com: letra A, pena de demissão; letra B, transferência; letra C, multa; letra D, prisão; ou letra E, suspensão. O artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa diz que a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação da declaração de imposto de renda. Caso o agente público se recuse a apresentar essa declaração de bens, ou então ele apresente fora do prazo estabelecido, ou então preste essa declaração de forma falsa, ele está sujeito à pena de demissão. Então o gabarito para essa questão é o gabarito letra A.
Questão número 8, Banca Sebrasp, em 2022 também. Considerando a hipótese de que servidor público do Poder Executivo Federal tenha usado, em benefício de terceiros, informação privilegiada que deveria manter em segredo, obtida no âmbito interno de seu serviço, julgue o item seguinte. Tal conduta configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Então, nessa questão, a gente tem um servidor público federal, ele trabalha em determinado órgão público e aí ele tem acesso a informações privilegiadas. E ele usa essas informações privilegiadas em função do trabalho dele, que ele está trabalhando, para beneficiar um terceiro. Então, esse ato de improbidade que ele comete, será que configura um ato de improbidade que causa lesão ao erário? A resposta é não, pessoal. Nesse caso, o ato praticado pelo servidor público atenta contra os princípios da administração pública. É o que diz o artigo 11, em seu inciso 3º. Vejam. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. A ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Aí no inciso 3º diz: revelar fato ou circunstância de que tem ciência, em razão das atribuições e que deve permanecer em segredo, propiciando o beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Então o gabarito dessa questão é o gabarito errado. Questão 9. Considerando a hipótese de que, no seu exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado, para fins de interesse particular, os serviços de servidor subordinado a ele, julgue o item seguinte. A atuação do superior hierárquico, nesse caso, constitui ato de improbidade administrativa, que importa lesão ao erário. Então, no caso dessa questão, a gente tem dois servidores. Um é um chefe e o outro é um subordinado. Então, o chefe utiliza os serviços prestados pelo subordinado no exercício da função para obter interesse particular. E nesse caso, ele não constitui um ato de improbidade administrativa que importa lesão ao erário, mas sim enriquecimento ilícito. Vamos ver o que diz a lei. Então, fazendo um resumo do artigo 9, inciso 4, é dito basicamente isso, que constitui um ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, utilizar em obra ou serviço particular o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados. É o caso o que aconteceu na questão. Então, o gabarito da questão é errado. Questão 10. Considerando a hipótese de que, no seu exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado, para fins de interesse particular, os serviços de servidor subordinado a ele, julgue o item seguinte. Tal conduta do supervisor hierárquico configurará ato de improbidade administrativa apenas se tiver sido praticada de forma dolosa. Pessoal, o caso que ocorre nessa questão é o mesmo que ocorreu na questão anterior. O superior hierárquico utiliza para interesse particular os serviços prestados pelo seu subordinado no exercício da função. A gente viu que essa conduta pode ser enquadrada como um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Com a atualização da lei de improbidade, apenas as condutas dolosas e com fim ilícito podem vir a ser enquadradas como um ato de improbidade administrativa. As condutas culposas foram excluídas da lei. E a questão afirma o seguinte, que a conduta do superior hierárquico configurará ato de improbidade apenas se tiver sido praticada de forma dolosa. Então, o gabarito da questão é o gabarito correto. E é isso, galera. Chegamos ao final da nossa revisão com as 10 questões comentadas. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Escreve aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Bons estudos e até a próxima.